a maioria das iniciativas de apoio e suporte ao empreendedorismo, elas vieram por volta de 2010, 2015. Então, antes desse momento, antes de 2010 e de 2015, a gente praticamente não tinha iniciativa de apoio e suporte aos empreendedores. A partir de 2010 e principalmente em 2015, a gente começa a ter muito mais aceleradora para fazer, né, a maturação da startup. A gente começa a ter também as grandes empresas também começando a fazer negócio com as startups. Grandes investidores, não só daqui do Brasil, mas também investidores de fora, olhando para a região, vendo nos empreendedores brasileiros potencial. Grandes empresas de tecnologia também oferecendo a sua solução de cloud gratuitamente para as startups começarem. E aí a gente tem mesmo o boom, né, de startups no Brasil, porque elas podiam usar a tecnologia já existente, uma boa tecnologia já existente para começar a construir a sua empresa. A gente também tem grandes iniciativas de instituições mesmo, né, de ensino, ajudando e tendo o empreendedorismo como um dos pilares, né, então olhando muito também como desenvolver o empreendedor, né, então também tendo matérias sobre isso, ou ajudando de alguma forma, incentivando o empreendedorismo brasileiro. Então, realmente, em 2015 é o boom dessas iniciativas de apoio e suporte ao empreendedorismo, e também é o ano que o Cubo acaba se inserindo nesse contexto, onde ele sanou uma lacuna de mercado, que era a lacuna de densidade. Em 2018, a gente passa a ter o primeiro unicórnio no Brasil, né? Então, a 99, ela começa, acho que, se não me engano, foi dia 1º de janeiro, que foi o anúncio da 99 como o primeiro unicórnio do Brasil. E o que foi o mais interessante disso tudo, né? Além da gente ter, obviamente, um unicórnio, é que mostrou para o mundo que o Brasil tinha empreendedores e tinha empresas com potencial muito grande, né? Tinham empreendedores maduros, tinham empresa com potencial, e fez com que os olhos dos investidores globais voltassem ainda mais para o Brasil e que eles olhassem com outros olhos. E também isso fez com que grandes empreendedores maduros, começassem a fazer a roda girar. Então, a 99 virou unicórnio, o Paulo Veras depois começou a investir em outras startups, ser mentor de outras startups, o Renato Freitas também seguiu um outro caminho, sempre fomentando o empreendedorismo, e cada vez mais a gente faz essa roda girar, com grandes empresas fazendo negócio, começaram também a ter algumas aquisições de grandes empresas fazendo aquisição de startup, grandes empresas fazendo também investimento, né, em startup, e também em 2019 a gente teve aquisição de startup com startup, né? Então 2019 foi o ano que mais teve um ecossistema maduro e fortalecido. As expectativas para 2020, elas eram incríveis, né? Então, acho que todo mundo aqui tinha imensas expectativas para 2020, com muitos negócios sendo gerados, muitas empresas adquiridas, novas empresas entrando, e o ecossistema cada vez mais aquecido. A gente, em 2019 também, a gente só ficou atrás em número de unicórnios naquele ano, né, em 2019, a gente só ficou atrás de Estados Unidos e de China, né, então para a gente ver o potencial mesmo do ecossistema brasileiro e também dos investidores que estavam olhando cada vez mais para cá. E eu lembro de ter feito uma retrospectiva de 2019, expectativa para 2020, e como eu falei, as expectativas elas eram infinitas, assim, a gente imaginava muita coisa acontecendo. Tivemos a pandemia, né? Então, em março aconteceu a pandemia. A gente teve aí um impacto muito grande no começo. Então, de março a abril, foi muito um impacto em todos os sentidos e para todo mundo, né? Então, tanto para as grandes empresas como para as startups, porque ninguém sabia direito o que ia acontecer, né? Se quando que ia acabar, como que ia ser. Então, eram muitas incertezas. Então, todas as empresas, automaticamente, elas pensaram em preciso segurar a caixa, né? Eu preciso ter meu caixa, eu preciso controlar meu fluxo de caixa, porque eu não sei se ou eu vou ter investimento, ou se eu vou ter cliente, ou como que vai ficar o cenário, a economia, e como que eu vou... Então, muitas grandes empresas que estavam fazendo negócio com startups pararam, ou não continuaram as negociações para entender o que estava acontecendo, e as startups também olharam para dentro de casa.
para entender. Então, o primeiro mês e meio foi um mês muito traumático para todo mundo, e a partir desse um mês e meio, né, então a gente fala aí de começo de maio, meio de maio, a gente já começa a ver um movimento oposto. A gente começa a ver muito mais negócios gerados com grandes empresas e startups. Por quê? Porque muitas empresas também só conseguiriam manter a sua operação rodando com startup. Tem essa questão da própria relação mesmo da grande empresa startup, que muitas vezes para ela conseguir fazer negócio, a empresa precisa mudar processos, né? E esses processos eles não são tão rápidos de serem mudados, ou precisa que a liderança também entenda como que funciona esse ecossistema para poder também mudar muitos processos. Então, é um processo que não é tão de curto prazo, nessa primeira contratação. Então, precisa sim que a liderança ela entenda e faça com que isso seja perene na organização. Então, tem uma questão de transformação cultural e transformação digital, né, ao mesmo tempo, para que a empresa faça a transformação. Então, tem um primeiro desafio aí, que ele realmente é ainda nessa relação, o que aqui no Brasil a gente já está muito mais avançado do que se a gente for pensar 5 anos atrás, principalmente esse ano, muitos processos foram acelerados, mas ainda existe toda essa burocracia desse processo, né? Então, esse é um ponto. Acesso a capital de risco agora está voltando, né? Então, se a gente pega os últimos, principalmente os últimos meses aqui, a gente vê que toda semana, ou quase de 3 em 3 dias aí, a gente vê que os investimentos, eles estão voltando a acontecer, né? Muitos investimentos que a gente, aí depois eu entro um pouco mais nesse mérito, mas investimentos que já estavam acontecendo. E a gente também tem agora as questões regulatórias, né, que são pontos mesmo também que fazem que poderia ser melhor, né, então a gente poderia ter ainda mais startup, a gente poderia ter ainda muito mais coisa, mas as questões regulatórias muitas vezes podem impedir algumas coisas. Hoje a gente não tem a quantidade de talentos digitais, né, que entendem de tecnologia e que trabalhem mais olhando, né, talentos de tecnologia para trabalhar muitas vezes nessas startups, para trabalhar nas empresas, para levar inovação para as empresas. Então, esse é até um desafio nosso, né, no Movimento Brasil Digital, é que ter cada vez mais pessoas e cada vez mais talentos olhando para a tecnologia, se desenvolvendo em tecnologia, para poder possibilitar muitas vezes o crescimento das startups, né? Então, hoje se tem uma dor de todas as empresas, se tem uma dor que existe em todas as empresas, e aí sejam startups, sejam grandes empresas, sejam médias empresas, é contratação de desenvolvedor, é contratação de recurso voltado à área tecnológica, porque simplesmente é um recurso ainda escasso e muito escasso aqui no Brasil. O mesmo movimento também que aconteceu entre a relação startups e grandes empresas também acabou acontecendo com os investidores, né? Então, aí falando de pandemia propriamente dita. Então, também em 2019 a gente estava com esse movimento acelerado de grandes investimentos saindo, de SoftBank aqui investindo em muitas empresas e valores muito consideráveis, né? Possibilitando também a unicórnios, não só SoftBank, mas alguns outros fundos. A gente também teve com a pandemia um movimento que aconteceu nos fundos, né, e para os investidores foi: deixa eu colocar esse dinheiro que eu pensei em investir em outras startups, deixa eu segurar esse dinheiro para fazer follow-on nas startups do meu portfólio, né, e para ajudar as startups do meu portfólio a não morrer. Então, muitos fundos, e se não a maioria deles, tiveram esse primeiro olhar de não vou deixar de investir no ecossistema em novas startups, mas nesse momento eu preciso ajudar o meu próprio portfólio para o meu próprio portfólio não morrer. Então, esse foi um primeiro momento ali dessa relação investidores e startups. Uhum. Quando a gente passa para um segundo estágio, onde pegamos um fôlego e mesmo com incertezas já estava muito melhor, então a gente volta, né, a falar a partir de maio, de junho, a gente já percebe que esse movimento de investimentos em startups, aí tanto de investidores brasileiros em startups brasileiras, como de investidores de fora para startups aqui do Brasil,
ele volta a crescer. Muitos deles já eram negociações que estavam acontecendo antes da crise, até que voltaram a entrar nesse processo, e muitos deles porque viram também essa possibilidade de voltar a investir em startup. Porque apesar de toda a incerteza do cenário, o investimento de um fundo, né, de um fundo de investimento, um investimento de venture capital, o investimento de um fundo nas startups, ele é um investimento de longo prazo. Então, a gente não está falando aí de um investimento que vai ter um retorno daqui 1 ano, daqui 2 anos. A gente está falando de investimentos que vão ter retorno daqui 10 anos. Né? Então, é uma relação que é construída num longo prazo. Então, para eles, se a empresa vai estar boa daqui 1 ano, daqui meio ano, daqui amanhã, tanto faz, né? Porque é um investimento de longo prazo, onde principalmente ele olha mercado, ele olha os fundadores, né? Ele olha o time e o potencial desse time de continuar a criar, recriar e inovar e fazer essa readaptação na sua empresa. Então, eles olham principalmente isso. A gente tem uma média de mercado hoje, de acordo com o Sebrae, que é de 15% a quantidade de mulheres empreendedoras, aí pensando, né, no empreendedorismo mesmo de startups tecnológicas. Então, a média do mercado hoje é de 15% de mulheres founders de startups com base tecnológica. No Cubo, a gente está acima da média. Até o ano passado, a gente estava com 25%, 10% acima da média, e esse ano a gente foi para 28%. Então, hoje, 28% das startups do Cubo tem mulheres como fundadoras ou cofundadoras. É uma melhora, a gente está acima do que a média de mercado, mas lá no Cubo a gente ainda considera que estamos muito aquém das expectativas, né? A gente precisa aí, não só a gente Cubo, mas a gente ecossistema, a gente precisa melhorar muito esse cenário. Lá no Cubo a gente tem feito muitas iniciativas, a gente apoia muito o empreendedorismo feminino e a gente tem desenvolvido algumas campanhas também para não só incentivar, mas para ajudar também as mulheres e a ter fundadoras e cada vez mais ter mais startups também no Cubo com mulheres como cofundadoras, porque o que a gente entende além da gente ter que ter mais, a gente precisa motivar o ecossistema para que as mulheres elas se engajem cada vez mais, para que elas tenham também essa força, né? Porque muita gente percebe que a mulher, ela só, tanto de entrar no mundo da tecnologia, como de aplicar para alguma vaga, ela só se aplica se ela preenche 100% dos critérios daquela vaga especificamente. Né? Se ela não preenche 100% dos critérios, ela não aplica. Então, também tem uma questão de mudança aí, ali no comportamento mesmo da sociedade, tanto do lado das mulheres de eu não preciso preencher 100% dos critérios para me cadastrar nessa vaga, como também da postagem, né, do como que eu coloco essa vaga no mercado. Será que eu preciso de tudo aquilo de pré-requisitos ou eu estou colocando coisas muito além do que essa vaga, na verdade, ela requer daquele candidato?